E é interessante que isso foi uma chavinha que os 50 anos me ligou. Olhar para baixo e falar, cara, agora, se eu não me cuidar, eu vou entrar numa descendência legal. Sim, o problema é um estilo de vida acumulado, porque é preditor de saúde. Então, se o sono está desencaixado, a vida está desencaixada. Então, eu gosto de contar essa história porque é baseado em ciência. O corpo depois pede a conta, né? Pessoas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cinquentão, o ateliê da vida sem prazo de validade. Direto do estúdio do Grupo R1, no WTC em São Paulo, hoje trazemos o tema que é um dos pilares invisíveis da longevidade, o sono. Porque é o seguinte, se você está dormindo mal, não é só cansaço. Isso reflete no humor, na memória, na imunidade, no apetite, na dor e vai cobrando juros. E como buscamos mostrar aqui a vida como ela é, preparamos uma conversa franca do jeito que tem que ser. Vamos falar do que funciona, do que é mito, do que é sinal de alerta e do que você pode começar a fazer ainda hoje para dormir melhor e ganhar mais uns anos de vida. Lembrando, este episódio é informativo e não substitui a avaliação individual com um profissional de saúde. Para começar essa conversa, recebemos duas convidadas especialistas na arte de viver e dormir. Ana Volpon é consultora de saúde integral e fundadora do grupo Avera. Especialista em Ayurveda, Mindfulness e neurociência aplicada, desenvolveu o MAV, Método Ana Volpon de Saúde e Bem-Estar, um método que integra ciência e práticas ancestrais para ajudar pessoas e líderes a viverem com mais energia, consistência e equilíbrio emocional. Com formação em hotelaria, MBA em gestão de negócios e pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, aprofundou seus estudos em Ayurveda e Yoga no Brasil e no exterior. É autora do livro Autenticidade, o melhor tempero da vida, host do Mindfulcast e integra a equipe multidisciplinar do Dr. Arthur Guerra, atuando com mindfulness em contextos clínicos e corporativos. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Alberto. Uma alegria estar aqui. Feliz de estar aqui com você também. Muitas histórias para contar, né? Eita! Nossa vida fazendo com que a gente se reencontre em outros momentos de trabalho também, né? Maravilhoso. Gostei muito dessa oportunidade. E com ela, doutora Cristina Frange, é fisioterapeuta especializada em distúrbios do sono, com foco em apneia do sono, bruxismo, distúrbios de ritmo circadiano e síndrome das pernas inquietas. Pós-doutorada em neurociência pela Unifesp e certificada internacionalmente em sono pela World Sleep Society, ela atua em sua clínica em São Paulo, onde desenvolve protocolos de tratamento e adaptação de CPAP em parceria com médicos e outros profissionais da área. Autora e editora de livros de referência, Cristina também é pesquisadora, professora e palestrante em congressos no Brasil e no exterior, contribuindo para levar a fisioterapia em sono a diferentes países da Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas. Seja bem-vinda ao Estúdio Cinquentão, doutora Cristina. Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui para a gente conversar sobre o sono. Vamos conversar, até porque tem gente que dorme falando, né? Então, essa conversa vai acontecer e com certeza vai inspirar muitos a dormirem melhor. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu tenho uma pergunta que aqui já é pergunta-chave do nosso Estúdio Cinquentão. E eu vou começar com a doutora Cristina primeiro, que já chegou aos 50. Então, doutora Cristina, como os 50 anos estão te tratando? Olha, eu acho que é como eu trato os 50 anos. Acho que a pergunta é meio inversa. Mas eu espero leveza eu estou dando para mim a possibilidade de mais escolhas, de escolher realmente o que eu quero, o que eu não quero, o que me faz bem e o que não me faz. E é interessante que isso foi uma chavinha que os 50 anos me ligou, né? Uhum. A gente não se sente com 50 Sim. anos, parece que não muda nada, mas muda, né? Parece que você subiu a montanha-russa e chegou lá em cima e agora começa, né? Olhar para baixo e falar, cara, agora, se eu não me cuidar,
eu vou entrar numa descendência legal. Então, o que que eu quero, né, para minha vida? Que são coisas que, assim, a gente sempre se pergunta, né, nos 10, nos 15, nos 20 anos de idade. Mas agora isso vem com mais força, né? E aí eu acho que os 50 me tratam com muita leveza. Que bom. Fico Uhum. muito feliz, porque eu que também cheguei há pouco tempo nos 50 anos, estou cuidando para que eles me tratem bem também. E você, Ana, que ainda não chegou nos 50, como espera Ainda que os 50 não, te tratem? falta muito. Ai, que delícia. 4 anos. Como você espera que os 50 anos te tratem? Eu acho, Alberto, que o problema não é a idade. Não é a idade em si. O problema é um estilo de vida acumulado. Então, não importa se você tem 20, 30, 40 ou 50, 70. São as escolhas que você faz diariamente, né? E eu acho que, como a doutora Cristina disse, com o passar do tempo, as escolhas, a rotina, ela deixa de ser uma opção, né? Uma rotina e um bom estilo de vida saudável vira quase que uma obrigatoriedade se você quer ter leveza e saúde integral, né? E viver bem e por muito tempo também, né? Sim, Porque hoje a gente vê que exatamente. cada vez mais, né, as pessoas estão chegando perto da casa dos 100 anos e muitas delas ativas, né? Sim. E autônomas, né? Com autonomia para poder realmente continuar produzindo e tudo mais. Mas aí eu falei na abertura do nosso episódio que o sono, muitas vezes, ele é negligenciado, vamos dizer assim, porque não se pensa no sono quando se pensa em longevidade, né? E aí a gente vê que hoje a gente tem cuidado muito dessa vertente e ouvido muito, porque realmente é uma necessidade do corpo humano, né, da gente. Agora eu vou perguntar para vocês, sono bom existe? Com certeza. O que seria um sono bom, Ana? Olha, eu acho que quem não pensa em sono como longevidade está um pouco por fora de um estilo de vida, né? Voltando naquela tua colocação inicial, porque no nosso consultório, pelo menos, é, como está o seu sono é a pergunta número 1, porque é preditor de saúde. Então, se o sono está desencaixado, a vida está desencaixada, né? E é aquilo que eu falei, quer dizer, a idade, o estilo de vida é um acúmulo, certo? Um acúmulo de escolhas. Então, Uhum. como ter um sono de qualidade? É essa a pergunta? Não, eu Respondendo perguntei se mais existe objetiva. sono bom. Ah, existe sono bom, existe sono muito bom. Então agora a gente vai destrinchar, né, de como alcançar esse sono bom. Doutora Cristina, em relação à transformação dos 50, né, qual é o maior impacto que a chegada dos 50 causa no sono? Porque eu, por exemplo, eu dormia muitas horas por dia. Eu deitava e dormia facilmente até meio-dia no dia seguinte, aquele dia do dormir até o corpo acordar, né? Hoje já não tenho mais essa disposição de dormir tantas horas assim. E eu vejo que conforme eu vou envelhecendo, o sono vai também ali mais ou menos mantendo uma média para menor, né, em relação à quantidade de horas. Qual é essa transformação maior que existe a partir dos 50 anos em relação ao sono? Então, é uma crença muito capitalista na nossa sociedade de que o sono vai diminuindo com a idade, Hum. o que não é verdade, tá? Então, talvez esse seja o primeiro mito, né? Então, se a gente perceber as recomendações, por exemplo, da National Sleep Foundation, a gente tem que, para uma pessoa de 50 anos de idade ou por aí, o ideal seria que ela dormisse entre 7 e 9 horas por noite, mas sendo aceitável também, por conta de outras variáveis, que ela durma entre 6 e 10. Né? Então, assim, todos nós somos indivíduos, então a gente tem a nossa individualidade, inclusive genética, que isso predispõe a quantidade de horas de sono dessa pessoa. Então, eu posso dormir, eu posso, por exemplo, ser uma grande dormidora, e pelo que você falou aí, tem tendência de você ser, eu posso dormir 10 horas por noite e acordar bem. A Ana pode ser uma pequena dormidora e precisar apenas de 6 horas de sono. E nós duas podemos ter um sono de boa qualidade. Então, não quer dizer que porque ela dorme 6 horas, ela tem um sono ruim, né? Entendi. Então, assim, para a gente ter um sono de boa qualidade, a gente precisa de uma quantidade ideal, que é essa pergunta que você me fez. Mas a gente também precisa de
uma qualidade desse sono ideal e de um horário. Eu diria que são 4 pontos para ter um sono bom. Voltando um pouquinho para a pergunta anterior. A gente tem a quantidade de sono ideal. Então, nessa faixa etária de 50 anos, mais ou menos, entre 7 e 9 horas de sono, sendo aceitável de 6 a 10. Aham. Uma boa qualidade do sono. Então, você não ter nenhum distúrbio de sono, você não ter distúrbios que vão também fazer esse sono ficar de má qualidade, influenciar ali as ondas. A gente pode conversar mais sobre isso. Esse sono precisa ter um horário correto que ele acontece, né? Então, de preferência, o sono tem que ser à noite e a vigília, o estado acordado, deve ser durante o dia, porque a gente tem esse ritmo circadiano que nos move, né? E, por fim, a gente precisa ter uma consistência, uma rotina, né? Os últimos estudos mostraram para a gente que esse é um ponto muito forte. A gente precisa acordar e dormir nos mesmos horários. Então, Isso é muito importante. então o sono bom começa quando a gente acorda. Também. O sono, ele só existe porque a gente está acordado, né? Eu sempre falo que o símbolo da medicina do sono é aquele yin-yang, né? Aquela bolinha com um pedacinho preto com uma bolinha branca e um pedacinho branco com a bolinha preta, Sim. que, né, tem a ver com que vem da medicina tradicional chinesa. Que quer dizer o quê? Quer dizer que durante o dia a gente funciona de acordo com como a gente dormiu à noite. E durante a noite, a gente também dorme, ou seja, o funcionamento do sono, ele é 100% relacionado ao que a gente viveu na vigília, né? Enquanto a gente estava acordado. Sim. Então, é como se o todo fosse uma coisa só. Então, é importante dizer, eu acho, que um comportamento que a gente tem, que é o sono, ele é muito deixado de lado na nossa sociedade. Então, eu preciso estudar para uma prova, eu vou deixar de dormir. Eu vou para uma festa, mas eu vou deixar de dormir porque eu vou badalar a noite inteira, eu preciso estar na festa, né? Então, o sono é sempre negligenciado, como você colocou, colocado em segundo lugar. E deveria estar em primeiro lugar, né? Porque ele é mais do que um pilar para a nossa vida, né? Durante o sono, o nosso corpo se recarrega. O nosso corpo, ele se abastece, enfim, acontecem inúmeras coisas que a ciência ainda não sabe dizer ao certo quais são todas as funções do sono. E Ana, você fala muito de estilo de vida, né? E muito por conta também do que te aconteceu e como você virou a sua chave para esse novo estilo, né, de vida que hoje você leva, né? Tanto na área do mindfulness, como também na Ayurveda, que você aplica no dia a dia e tudo mais. E, segundo a Ayurveda, e você pode explicar isso pra gente, a gente também tem tipos diferentes de pessoas, né? Eu vejo aqui no seu livro que você é Pitta... Vata. Como que essas combinações, né, dessa ciência ajudam a gente a identificar o nosso biotipo, né, se eu posso dizer assim, e aplicar esses ensinamentos para ter um sono melhor? Sim, é como se fosse realmente um biotipo. Eu acho que eu não vou ter tempo para explicar todos aqui, não é, Alberto? Mas são 3 principais, então, Pitta, Kapha e Vata, tá? E aí as diversas combinações que acontecem em 9, então. Esses 3 combinados dão 9 tipos possíveis de doshas, certo? Então, a diferença em cada uma não é em relação ao qual é o seu dosha, mas é você, claro, identificar como você funciona e alinhar um estilo de vida de acordo com esse dosha, porque aí você para de dar murro em ponta de faca. Entendi. E para descobrir esse dosha, como é que a gente faz? Aí tem, bom, no meu livro tem o teste. Mas para quem ainda não tem seu livro e está nos ouvindo. Para quem não tem um livro, você precisa realmente ou fazer um teste,
ou se consultar com um terapeuta ayurvédico, porque não dá para você saber assim, você leigo, descobrir qual é o seu dosha. Aham. Então precisa ter uma consulta ou fazer um teste. Tem no meu livro, mas tem outros também. De repente, hoje em dia, tudo você consegue na internet, né? De Aham. repente você consegue um teste. Mas assim, tem que entender, é sempre bom, não é tudo na internet que funciona. Então, é sempre bom ter uma avaliação clínica. E conforme o estilo de vida que você adota para o seu dosha, isso também vai contribuir para a qualidade do sono e para esse restauro, vamos dizer assim, que a doutora Cristina mencionou, de mente e corpo. Isso, mas via de regra, o Ayurveda também fala muito sobre o ciclo circadiano, então manter o mesmo horário para dormir e acordar é ponto crucial. Concordo totalmente com a doutora Cristina. Sempre, inclusive aos finais de semana. E Ah, férias. E Que é férias. difícil, É né? mesmo? Mas Mas poxa, é mesmo. E aí a pessoa vai pensar, poxa, mas que vida chata. Não é chata, gente, assim, de verdade. Rotina, disciplina é liberdade. Porque daí o corpo ama rotina. E o seu cérebro também ama rotina. Então você vê hoje muita gente estressada, nervosa, ansiosa. E muitas vezes o que está faltando é justamente rotina, disciplina e boas noites de sono. Né? O sono, quando você dorme, a doutora Cristina disse que a ciência nem consegue explicar tudo o que o sono é capaz, mas assim, uma das grandes funções é uma lavagem, como se, traduzindo em palavras fáceis, mas é como se fosse uma lavagem mesmo no seu cérebro. Porque você limpa tudo aquilo que já foi, que aconteceu, que o seu cérebro não tem que guardar tudo. Então, todas as visões, todos os aromas, todos os cheiros, todos os sentidos, todas as emoções que não vão te servir dali adiante. Então, existe essa limpeza a nível celular, Uhum. no cérebro, no seu corpo todo, durante o sono. E assim, eu costumo muito falar que se o sono não fosse importante de verdade, a evolução da espécie já tinha dado cabo dele. Como deu cabo de tantas outras coisas. E não, a gente continua precisando dormir. E é só complementando, mas é um comportamento que a gente tem que dura 1/3 do nosso dia, né? Então, se a gente parar para pensar, ele dura 1/3 da nossa vida. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, literalmente dormindo. Então, assim, é um comportamento que a gente precisa para viver. Né? O nosso corpo, ele não vive sem o sono. Então, rapidinho, mas é porque eu adoro essa história, mas na década de 60, 2 pesquisadores do sono, que hoje são, assim, gurus, né, para o pessoal da medicina do sono, eles resolveram fazer alguns experimentos com eles mesmos, porque eles perceberam nos filhos que havia movimentação dos olhos, enfim. Aí eles chamaram um voluntário e fizeram um experimento de deixar esse voluntário em laboratório acordado, em privação de sono. E para perceber, a resposta que eles queriam é quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem dormir. Né? Deus Ou seja, me será que ficar sem dormir é compatível, né, com a vida? Isso é tortura, doutora Cristina. É compatível com a vida, né? Então, assim, ficar sem dormir não é compatível com a vida. A pessoa começa a ter alucinações, começa a ficar num estado de irritabilidade muito grande, tem um desbalanço hormonal muito grande, porque durante o sono a gente tem um equilíbrio hormonal do nosso organismo. Então, durante o sono, o nosso organismo, ele produz e libera vários hormônios e neurotransmissores que vão trabalhar a nossa memória, nossa força muscular, enfim. E aí eles perceberam que não podiam fazer esse experimento com humanos. Então, eles foram fazer esses experimentos em modelos animais. E os animais, eles não sobreviveram mais do que 10 dias. Então, depois faz-se a eutanásia dos animais para ver qual foi o órgão, né? Qual seria o órgão que está ligado com o sono, né? Qual seria o primeiro órgão afetado? E aí veio uma descoberta muito importante para a ciência. Nenhum órgão foi afetado. Todos foram afetados igualmente. Olha, né? Então, eu gosto de contar essa história porque é baseado em ciência. Então, a gente vê que o sono é extremamente importante para a nossa vida. E agora, quais são os sinais que a gente tem, além do cansaço, né? Do tipo, eu preciso dormir, que apontam para a gente que aquilo precisa ser
melhor investigado, que tipo, não estou dormindo tão bem quanto eu precisava estar e tem alguma coisa acontecendo comigo que impede isso? Acho que é muito simples. É quando você acorda, então eu convido todo mundo para fazer esse exercício. Ao acordar amanhã, para um minutinho ali na sua cama e pensa: eu estou bem? Eu estou descansado? Eu estou reenergizado? Se a resposta for sim, ok, não tem nada errado com o teu sono. Mas se a resposta for, ai, não sei, não estou conseguindo responder, ou não, estou cansado, acordei com dor, acordei querendo ficar mais na Acordei com dor cama, de cabeça. acordei com dor de cabeça, acordei com a via aérea seca, sei lá, acordei com qualquer coisa, para e procura ajuda, principalmente de um especialista, porque tem alguma coisa acontecendo no seu sono. Não necessariamente que seja um distúrbio, uma Uhum, condição uhum. grave, mas alguma coisa que de repente uma orientação te ajuda, né? Então é você se sentir restaurado quando você acorda. E aqueles 10 minutinhos a mais na cama que a gente vai protelando, protelando, protelando com o despertador ali, coloca no No snooze. dorminhoque, no snooze. Isso pode ser um sinal também de que a quantidade que você dormiu ou que o seu sono não foi o reparador Sim, Alberto, isso é necessário? péssimo, né? Isso é péssimo porque isso trabalha muito ali com o teu ritmo circadiano. E aí você acorda, o teu cérebro, quando a gente acorda, o nosso cortisol sobe muito rápido. Mas aí você dorme de novo mais aqueles 5 minutinhos, mais aqueles 10 minutinhos. Então é como se você ficasse ligando e desligando o interruptor sem saber se vai ficar acordado, se vai ficar dormindo. E o teu cérebro, o teu organismo fica meio maluco ali. Dá Então, tilt. dá um tilt, né? Uhum. Então, assim, é muito ruim isso. O ideal é, precisa acordar, tocou o despertador? Acorda, levanta da cama, abre as cortinas, se expõe à luz matinal. Deixa a luz de fora, a claridade da atmosfera entrar no teu quarto enquanto você toma banho, enfim. Mas deixa a luz, ou até ligue luz artificial, mas deixa a luz entrar para a tua retina e avisar todo o teu organismo que é dia, né? Talvez assim você consiga dormir um pouquinho mais cedo e não ficar tão sonolento, a ponto de ligar o dorminhoco. Entendi. Então, tocou o despertador, tem que levantar. Então já programa o despertador para os 10 minutinhos a mais, né? Ao invés de Exato. Se 7, você marca 7 e pode, 10 e... exatamente. Se você pode, é a melhor coisa. E roncar é normal? Absolutamente não, Nem, né? em nenhum Em nível. nenhuma Em hipótese, né? Em nenhuma... nenhuma hipótese. O que é o ronco? Quando a gente respira, o ar entra pela nossa via aérea, né? Então a gente produz um fluxo aéreo, ele entra e sai. O roncar é quando a gente tem uma limitação do espaço que esse fluxo aéreo passa. Então a gente faz aquele barulho enquanto ronca, porque a vibração desses tecidos moles, tá? Então, roncar já é sinônimo de uma limitação de fluxo. Ou seja, o fluxo aéreo não está entrando como deveria. Então, eu posso roncar porque eu tenho alguma alteração óssea dentro do meu nariz, que de repente uma cirurgia pequena resolve. Ou eu posso roncar porque eu tenho um distúrbio de sono, que é a apneia do sono, né? Que é quando a gente tem esse fechamento da via aérea, do espaço que o ar passa, ou uma diminuição parcial desse espaço, que pode ou não vir acompanhada do ronco, mas geralmente vem. Entendi. E isso pode ocasionar o quê? Uma queda da quantidade de oxigênio que a gente tem dentro do organismo, que chama saturação do oxigênio, né? Então, eu posso até ter um sono de boa quantidade, dormi 9 horas essa noite, mas ronquei a noite inteira e o meu oxigênio ficou lá embaixo a noite inteira. Então, o meu organismo, ele cria um jeito de tentar me manter dormindo, porque eu preciso do sono, mas ao mesmo tempo eu tenho vários despertares. Mas esses despertares da apneia do sono, eles não chegam a ser processados na minha cognição. Então, se você me perguntar, mas você dormiu a noite toda? Sim, eu dormi a noite toda. Mas não, você teve, sei lá, 150 microdespertares durante a noite por falta de oxigênio. Então, o teu coração foi ficando num risco muito grande, né? Entendi. Então, é muito perigoso. Então, a dica você ronca ou conhece alguém que ronca, precisa de ajuda para parar de roncar.
Legal. E Ana, eu já, né, entrevistei algumas pessoas aqui no Estúdio Cinquentão que já, né, passaram dos 50 e falam assim, ai, eu durmo pouco e vivo bem, eu durmo pouco, né, e não preciso dormir mais. Essa afirmação chega a ser uma adaptação do prejuízo, no sentido de querer criar uma justificativa para algo que ela não quer consertar? Com certeza, porque o corpo depois pede a conta, né? Hum. A conta chega, sem dúvida alguma. Então, assim, não é só você achar que dorme bem, é você dormir com facilidade, é você dormir a noite toda sem interrupções. Não é normal você ter que levantar para fazer xixi, por exemplo. Uhum. Ah, mas eu tenho muita vontade. Lá na frente, quando o tempo vai passando, né, as pessoas mais idosas realmente têm uma necessidade maior porque vai tendo uma certa dificuldade em conter urina, tá? Mas isso é mais lá para frente, não é, doutora Cristina? Uhum. Então não é normal, você tem que reduzir o consumo de bebida, de água, de suco, de refrigerante, sei lá o quê, a A partir ponto de de um você certo não, horário. a partir de um certo horário, a ponto de você não ter que acordar à noite. É levantar com energia de disposição. Essa pessoa, será que afirma algo assim? Ela acorda no soneca ou ela desperta com energia, disposição, vitalidade? O exercício físico está encaixado na vida? É Uhum. regular? Ou, não, hoje eu não vou, estou muito cansado. Então é isso. A pessoa se acostuma, eu acho que a sociedade no geral se acostumou a viver muito mal, a fazer muitas coisas muito mal, a comer mal, a dormir mal. E aí tudo, quando você sistematiza e aquilo vira Sim. a sua nova Vira normalidade. padrão, né? Então, tipo, tô Exato. dentro do padrão, tô Vira bem. padrão. Ou no dia seguinte ela vive a base, o bem dela é viver à base de café ou açúcar ou os dois. Porque se ela não Estimulantes. tiver os estimulantes, ela não fica bem. Agora, falando de alimentação, né? A gente sabe que a Ayurveda tem, né, princípios de alimentação bastante, às vezes, diferente da nossa rotina, né? Da dedicação de cada um e tudo mais. Mas a gente sabe que também tem algumas coisas práticas que a gente pode introduzir na nossa dieta, na nossa alimentação, sem necessariamente ser um praticante da Ayurveda. Que alimentos, né, que você passou a excluir da sua dieta e a incluir na sua dieta para te ajudar nessa nova Né? fase? Você sabe que, assim, muita gente tem um certo misticismo sobre o Ayurveda por realmente Desconhecimento. desconhecimento. Porque não é tudo isso, gente. Assim, não é tão diferente quanto você pode imaginar, tá? E no Ayurveda não existe nenhum alimento proibido. Sabe por quê? Tudo depende do seu dosha. Então, o que para você vai bem, para mim pode não ir bem. Então não existe uma receita única para todos. Tá. Eu vou falar algumas coisas aqui, muito poucas, mas que é bom para todo mundo. Então, por exemplo, cúrcuma. Cúrcuma já é mais do que comprovado que é o maior anti-inflamatório natural. Tem gente que manipula, toma em cápsula. Eu gosto de colocar na minha alimentação. Eu compro uma boa qualidade de cúrcuma e o Em meu pó. arroz em pó. O meu arroz vai cúrcuma. Aliás, só vai cúrcuma e sal. Eu não coloco mais nada para fazer o arroz. No meu ovo vai cúrcuma. Onde eu posso, eu coloco cúrcuma. Onde, associado com pimenta do reino, aí potencializa ainda mais. Ghee, manteiga ghee. Eu prefiro manteiga ghee do que um azeite, por exemplo. Não sou contra azeite, uso também. Mas eu prefiro a ghee, que é a manteiga clarificada. Agora, eu mesma já fui... O Ayurveda não é vegetariano. Sim. Não é. O que é vegetariano, via de regra, é a turma do yoga, que eu já fui altíssima praticante. E é mais por uma questão energética, tá? Não sou mais vegetariana, fiquei sem comer carne vermelha
mais de 20 anos por me sentir melhor. Então, eu acho que assim, ao invés de você pegar uma receita, a receita da amiga ou a receita que tá Aham. todo mundo fazendo, Que esse é um dos grandes sente maus do brasileiro também, né? Acha que funciona pra você, já recomenda pro amigo, pro isso. coleguinha, E vai né? desde receita, cardápio até medicamento. O que Exatamente. tem gente viciada em medicamento para dormir porque pegou do marido da amiga? Ou suplementos, né, Suplemento, para nossa, dormir. suplemento Agora você tocou gravíssimo. num ponto importante, né? Da questão do medicamento. Porque um dos medicamentos que todo mundo recomenda pra dormir é a melatonina, né? Acho que a doutora vai poder É. falar, e vários estudos saíram agora Qual sobre isso, né? é realmente a necessidade de se tomar a melatonina e que males ela pode também trazer para as pessoas que não precisam tomar melatonina e estão tomando e poderiam fazer outras coisas para poder ter um sono melhor ao invés de tomar um remédio. Então, a melatonina, ela não é um remédio, ela É é um isso. suplemento, né? Ela é um hormônio que o nosso organismo produz. Então, se o meu organismo já produz melatonina, por que eu preciso tomar? Primeira pergunta. Segundo, que assim, a melatonina, ela não é um suplemento hipnótico, ou seja, ela não é um suplemento para dormir. Ela é um suplemento para regular ritmo. Então, por exemplo, você vai me dizer, Cris, estou indo para o Japão, o que eu posso fazer para me ajudar a dar minha palestra, fazer meu podcast lá no Japão? Eu vou chegar, eu tenho 2 dias para ficar bem no fuso horário de lá. A melatonina pode te ajudar, entendeu? Nesse caso, num uso excepcional, Aham, né? Mas um médico tem que te prescrever, sim. tá? O que acontece hoje é que a gente entra na farmácia e a gente encontra potes e potes de inúmeros suplementos, incluindo a melatonina, inclusive balinhas de ursinhos com melatonina para criança. Então, assim, Absurdo. se eu tomar algo que eu não preciso, você concorda comigo que, de certa forma, é tóxico? Né? Com certeza. Então, assim, não adianta eu ter esse comportamento como você disse. Minha amiga disse que é para eu tomar tal coisa ou para eu comer tal coisa, então eu vou lá e compro. Se eu não preciso daquilo, aquilo vai sair na minha urina, nos melhores dos mundos. Vira um xixi caro, né, Vai doutor? virar um xixi caro. Ou aquilo vai me intoxicar. Uhum. E aí eu posso ter um efeito colateral. Eu tenho dor de cabeça, não sei o que eu fiz, só estou usando melatonina, né? Então a melatonina, ela é para regular o ritmo, né? Ela deve ser usada, sim, com prescrição médica, tá? E não vendida da forma que é feita na farmácia. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que é 60 mais e ele começou a perceber que o ritmo dele estava mudando, né? Então, ele chegou e disse, olha, o que acontece é que assim, agora eu quero ir dormir 8h30, 9 horas da noite, eu não consigo nem ver o jornal, porque eu já Aham, já venho tô uma cansado. pressão muito forte para o sono, mas 3 horas da manhã eu tô acordado, e aí eu não consigo mais dormir, que é um ritmo normal para 60, 65 mais, Uhum. né? Então, nesse caso, a gente tenta terapias não farmacológicas, né? Exposição à luz, o exercício físico, uma orientação de dieta, para que ele potencialize o dia dele para ir dormir mais tarde, né? E aí a gente na fisioterapia pode usar de fototerapia aplicada nesse caso desse senhor no final do dia para levar o sono dele mais para frente. Uhum. Mas aí não deu certo, foi pouco. Aí o médico entrou com a melatonina, Entendi. né? Mas a melatonina tem dosagem específica e horário específico a depender do que você quer, certo? Entendi. Não é simplesmente Não tomar é e achar que dali simplesmente 10 minutos tomar. vai engatar no Se eu sono. tomar uma dosagem muito pequena, é meu xixi caro, e se eu tomar uma dosagem alta, eu posso me intoxicar. Sim. E agora, assim, pra gente entrar nesse ritmo para dormir melhor, né? Muito tem se falado sobre a higiene do sono, né? De se preparar para dormir. Como é que começa o seu preparo, Ana? É, meu assunto favorito, principalmente em consultório também, porque é um letramento, né, no geral, para as pessoas. E aí, quando eu começo, as pessoas já falam, meu Deus, isso não vai dar. Então, assim, de verdade, precisa ter comprometimento, né? Com jantar mais cedo. Então, você precisa dar um intervalo de, no mínimo, 2 horas do horário que você janta para o horário que você vai dormir. 3 horas, idealmente. E um jantar leve. Eu, particularmente, eu só tomo sopa à noite. Prefiro. Então, um jantar leve.
as luzes da casa precisam ser mais baixas. Então, desliga as luzes de cima, acende Já luzes dá uma indiretas. dimerizada ali no ambiente. Isso, luzes indiretas, né? Quanto menos, melhor. Evite assuntos calorosos, discussões, enfim, temas polêmicos, evite. Eu não ligo jornal. Esse jornal aí que o teu cliente, que o teu paciente assiste. Quer assistir? Não, É. não, porque assim, eu pego um livro leve, inclusive, quem me acompanha sabe que eu sou uma leitora assídua. Eu tenho o livro da manhã e o livro da noite. Porque à noite tem que ser uma leitura leve, não dá para ler Pegar um algo que... suspense, É, uma coisa que vá te eu tô acelerar ainda eu tô mais, lendo te agora. estimular, né? eu tô lendo agora O Morro dos Ventos Uivantes. Tá um clássico, de 1800 e bolinha. Bom, além disso, então, os dois mais polêmicos. Telas, celular, inclusive, viu, pessoal? Longe de você. Pelo menos 1 hora antes de você dormir. Mas longe é, tipo, nem na cabeceira pode ficar. De jeito nenhum. Em outro cômodo. Na hora de dormir é em outro cômodo. Quantas e quantas pessoas perdem meia hora, 1 hora, 2 horas de sono porque estão rolando o feed para ver a vida do fulano que tá nas férias, aquele que você mal conhece, ou sei lá, outra bobeira, tá fazendo compra online, sabe, perdendo tempo de qualidade de vida. Mas esse de estar em outro cômodo é pelo simples fato de não ser uma tentação para você pegar e usar. Sim, ou porque a frequência dele pode interferir também interfere. Olha. Interfere. Então, são os dois pontos. Se não tiver jeito de você deixar longe de você, sei lá, é o despertador, alguma coisa, tem que estar no modo avião. E eu fiquei muito tempo sem acreditar nisso, tá? Mas é verdade, interfere na qualidade do sono. Então, e antes de dormir, antes de você então ir pra cama... pode usar como despertador, mas deixa no modo avião para ele ficar avião. desligado durante a eu noite. deixo no banheiro e eu uso um relógio, ele desperta no relógio, não fico com o celular do lado. E antes de você ir para a cama, não use telas. Ah, mas isso me dá sono. É uma invencionice da sua cabeça. Porque não funciona assim, tá? A gente não foi Mesmo programado... televisão? Porque, por exemplo, Não. meu marido fala assim, eu adoro dormir vendo televisão. Não. Eu só consigo dormir vendo televisão. E durante muito tempo, Não. né, ele se condicionou a dormir com a televisão ligada. Você falou a palavra, ele se condicionou. Isso não é natural. Outra coisa também muito polêmica, eu adoro tomar um vinho para dormir, eu durmo melhor. Sim. Você está sendo sedado. Sedação não é qualidade de sono. Isso não é sono reparador. A bebida alcoólica, ela atrapalha o sono. Você tem um sono fragmentado. E outra polêmica também, o horário de você ir para a cama. Porque assim, não é que, eu durmo 8 horas, mas eu vou dormir meia-noite, 1 da manhã. Existem hormônios que são liberados em determinados horários. Por exemplo, o GH. Ele começa a ser liberado por volta de 10h30, 11 horas da noite. Você estando dormindo ou não. Então, você vai perder o GH. Se você estiver dormindo, ele vai funcionar no teu corpo, ele ativa. Se você não tiver, não é a mesma potência, entende? Então, o horário de você ir para a cama é sim fundamental. E o horário, respeitando o ciclo circadiano de cada um, ele também varia ou não? Ou tipo assim, todo mundo tem que dormir no máximo até 10 da noite? Você tá perguntando pra não, mim ou pode pra ser Cristina? Não, porque a Cristina concordou com tudo que você está falando agora. Eu tô achando bem legal essa combinação de vocês duas. Então, aqui o horário hoje tem que ser próximo, né? Não tem aquela coisa assim, deu 5:50 se você não estiver dormindo, né? Porque assim, a gente não consegue deitar na cama e dormir. Você tem que ter sono para ir dormir, né? Então, uma pessoa que já está acostumada a dormir 1 hora da manhã, se ela deitar às 10 horas da noite porque ela viu essa entrevista e resolveu deitar às 10 horas da noite, ela não vai dormir e ela vai começar a ficar irritada na cama, virando de um lado para o outro, e aí a gente começa um processo de condicionamento
de cama, quarto é igual a não dormir. Uhum. Que esse é um condicionamento muito comum em pessoas que têm insônia. Mas né? sabe o que eu ensino? Desculpa te cortar, mas eu justamente de 15 em 15 minutos você vai puxando para que você consiga dormir até umas 10h30. Ah, tipo, Sim, ah, De hoje 15 em 15. eu Em costu- um mês, 15 minutos por dia você faz a primeira semana, 15 minutos mais cedo. tipo, pra Independente do ir horário que você vai antecipando meu dormir. horário de dormir. Independente do seu horário hoje, tá? Mas você colocou a agenda acontecendo na tua vida noturna porque a vida foi te levando a isso. Então, Uhum. se a gente parte do pressuposto de que um horário ideal para dormir é por volta de 10h30, vai trazendo isso sem grandes dramatizações, assim, nada drástico, mas de 15 em 15 minutos. Então, primeira semana 15, depois já vai ser meia hora, depois 45. Em um mês você já trouxe 1 hora. É muita coisa, Uhum. né? A gente também trabalha assim, só que antes de puxar esse horário de Uhum. dormir, eu altero o horário de acordar. Hum. Porque eu preciso que essa pressão do sono aconteça, para Uhum. não gerar esse condicionamento de eu ir para a Perfeito. cama e não ter sono. Sono. E gerar, por exemplo, um sintoma de insônia, né? Uhum. Quer dizer, eu fico lá na cama, nossa, eu preciso dormir, eu quero uma vida saudável, eu já fiz 50 anos, mas eu não consigo dormir. É, porque aí a Fica cabeça não remoendo, para, Aí né? a Você cabeça fica não lá. para. Então, ruminando, às vezes, né? Então, assim, às vezes o que a gente faz é, primeiro, eu altero o horário de acordar. Uhum. Então, é algo não farmacológico no sono, é um tratamento para o distúrbio de insônia, Uhum. que se chama restrição de sono. Não, mas espera aí, você vai tratar o sono diminuindo o horário do sono? Sim, eu vou fazer isso com a intenção de depois trazer esse horário para mais cedo, né? Perfeito. Então, por exemplo, um adolescente. A gente sabe que o adolescente ele tem essa tendência do ritmo circadiano a ser mais vespertino. Então, o adolescente ele gosta de dormir 2, 3 horas da manhã e gosta de acordar meio-dia, 1 hora da tarde, né? Então, a gente vê o ritmo dele arrastado para frente. Mas ele precisa ir para a escola às 7 da manhã. Então, a gente coloca ele acordando às 6 da manhã, nossa, vai ser super difícil, os primeiros dias vai ser uma privação total de sono, esse adolescente vai ficar irritado, ele vai ficar chateado, vai ser muito difícil, mas o organismo dele vai entendendo que ele consegue dormir mais cedo. E aí a gente precisa dar a oportunidade dele dormir mais cedo. Uma coisa que eu acho que é importante também, que a gente precisa conhecer na gente, é identificar a janela do sono. O que é a janela do sono? Qual é o meu horário de dormir? Né? Eu gosto de dormir em torno de 10, 10h30 da noite. Então, nesse horário, faça um ritual. Quando você contava as questões de higiene do sono, eu estava aqui prestando atenção e pensando, todas elas são um ritual. Então, abaixar a luz branca da casa, deixar os abajures amarelinhos, né? Já você está dando um sinal para o teu organismo, né? Que tá na hora Eu de gosto de começar a tomar um banho desligar. bem quentinho. No banho bem quentinho, eu já saio do banho quase dormindo, né? Aquilo para mim já é o relaxamento do dia e meu corpo já sabe que dali é cama, entendeu? E cama, rapidinho eu já tô dormindo. E um né? banho, então um banho morno antes de dormir ajuda a Cada relaxar. pessoa vai encontrar o teu ritual, né? Um banho morno pode ser legal, um pouquinho de leite, não muito, para não fazer xixi durante a noite, mas o leite libera triptofano, que libera serotonina, que ajuda a dormir, tá? Eu tive um paciente uma vez que a gente achou legal, que para ele era legal. Sabe aquelas lava-luz? Aquela Sei, luzinha que ficava fica olhando. bolinho? Sei. Ele falou, então eu vou deixar a lava-luz, vou olhar um pouquinho para ela e vou me condicionar a dormir. Então, é isso, né? Eu até Ele brinco criou no o ritual consultório. dele com Exato, ela. eu até brinco no consultório que é assim. Vamos voltar para o passado. Todos nós fomos bebês um dia. E o que a nossa mãe deu para a gente quando a gente estava naquela transição de sair do carrinho para ir para o berço e dormir sozinho no quarto? A gente tinha uma naninha, um paninho, um bichinho. Então, aquilo era um sinal para o meu cérebro de que agora eu ia dormir. E hoje a gente tem o quê? Qual que é a sua naninha? Qual que é seu bichinho? O meu é o banho. Eu não tenho. O meu é o óleo essencial de lavanda. O dela é o que óleo eu ponho essencial de direto lavanda. Eu no não tenho nenhuma travesseiro. naninha. Então, como você sinaliza para o seu cérebro que está na hora de você dormir? Nem um Isso, pijaminha? Nada. Não põe um pijaminha? Diferente, assim, de tipo. Não, um pijama. Pijama? Não, às vezes eu durmo só de cueca ou de camiseta.
Não tem Igual meus pacientes, eu falo, põe um pijaminha, toma Não um tem banho um e põe ri- um pijaminha. não tem um ritual assim de dormir de pijama. Depende do dia, depende do meu calor, depende da noite, se tá frio ou quente, se eu tô com um edredom na cama ou não. Mas eu não tenho uma naninha, né? Assim, um ritual antes de dormir. Eu simplesmente falo assim: preciso dormir, chega, acabou o dia. E aí você dorme rápido? Nossa, eu apago. Tá. Eu deito na cama e faço assim, meu marido até brinca. Que ele fala assim, a hora que eu vou dar boa noite, você já tá dormindo. Eu sou Tipo, assim. eu sou assim, 3, 2, 1 e pá. Mas você desligo. usa o Uma quarto delícia. só pra dormir? Só pra dormir? E namorar. Perfeito. Namorar, O transar no quarto tem que ser usado só pra isso, né? Por que a gente tá às vezes a falando gente começa disso? na sala e termina no quarto. Mas... Tá tudo certo. Mas assim, olha, eu tive uma paciente ano passado, mais ou menos 25 anos, e ela falou que o quarto dela era a casa dela. Então, ela fazia tudo no quarto. Ela tinha uma mesinha de escritório no quarto, computador no quarto, ela trabalhava online no quarto, ela pegava alimentação na cozinha e comia comer no quarto, ela assistia televisão no quarto, enfim, o quarto era o mundo dela e ela não conseguia dormir. Por quê? Porque a cabeça dela estava nem sabia que ela tinha um condicionada. quarto. A cabeça dela não sabia. estava condicionada a trabalhar, a fazer um monte de tudo coisa lá. naquele ambiente. Então, a Sim. primeira coisa que a gente fez foi tirar tudo daquele ambiente e ela entender que aquele ambiente ele tem que ser usado apenas para namorar e dormir. Porque na hora que a gente entra no nosso quarto, o nosso cérebro fala, oba, agora é hora de pijaminha e dormir, né? Óleo Então, a gente essencial de precisa lavanda. dar esse condicionamento. Né? Jovem, né? Deve morar com os pais, talvez. Então, virou ali um refúgio dela. Isso, Tô exato. imaginando né? isso. Então, assim, eu acho que o que é legal é que o que a gente faz, o que a gente trabalha é com mudança de hábitos. Total. E o exercício físico? Porque tem gente que fala assim, eu tô com insônia, eu vou correr na esteira. Não! Aí sai, vai pra ver se o sono chega. Ou tem gente que fala assim, eu não consigo praticar exercício de manhã porque eu tô muito sonolenta ainda. Prefiro praticar exercício à noite, porque aí eu me canso e vou dormir melhor. Como Então, que é essa relação o exercício exercício físico é e uma sono? polêmica, né? É uma polêmica por quê? Porque depende de que tipo de exercício que a gente está falando. A gente está falando de um spinning, a gente está falando de um aeróbico, a gente está falando de uma hatha yoga, ou a gente está falando de um slackline, por exemplo, sei lá, né? Então, assim, depende do tipo do exercício, da intensidade, do ambiente que você faz o exercício, né? Então, assim, tem muita gente que diz, olha, fazer exercício durante a noite não é legal, porque você acelera, mas não tem nenhum estudo mostrando pra gente isso, pelo contrário. Tem um estudo até que a gente fez na Unifesp, no começo dos anos 2000, que mostrou que fazer exercício aeróbico à noite não alterava os estágios de sono. Né? Então, o que altera? O que altera é o ambiente. Então, eu tive uma paciente que a orientação dela foi fazer exercício. O único horário que ela conseguia fazer exercício era 9 horas da noite. Ok, melhor ela fazer exercício 9 horas da noite do que não fazer. Só que o que ela resolveu fazer, Alberto? Ela resolveu fazer beach tênis com vários amigos, num local com muita iluminação luz. E rolava mó som enquanto eles jogavam. Então, ela ficava totalmente acelerada. Ela chegava em casa mais excitada. Então, ela falou, Cris, não tá dando certo. Eu falei, mas é claro, né? E aí, nesse beach tênis, junto com os amigos, ainda rolava uma cervejinha depois. Então, assim, tudo errado. Tudo errado. Né? Então, eu acho que, sei lá, se ela pode correr na esteira com uma música mais calma e ela consegue dormir, beleza. Se ela faz uma hidroginástica numa água a 36 graus, nossa, eu acho que eu sairia da água dormindo, né? Então, assim, depende. A resposta é depende. Agora, complementando, se a pessoa pode colocar o exercício de manhã, sim, mesmo que ela esteja sonolenta, é fazer realmente uma readaptação de rotina, porque mesmo sonolenta, o exercício físico ele vai te colocar para dormir melhor, porque ele libera uma série de hormônios e aí você vai ter mais agilidade, mais energia, mais foco e disposição, e aí você vai conseguir dormir bem à noite e no dia seguinte. Então,
Pode ser que no dia seguinte ainda você não esteja 100%, mas vai assim mesmo, vai do Uhum. jeito que der. E De também acho que manhã. entra um pouco no que a doutora Cristina falou, né? Que, por exemplo, assim, se eu. Ah, ok, vou encaixar o exercício físico na minha rotina. E Uhum. aí eu também já preciso alterar ali o horário de acordar para. Como que a senhora falou, de estressar o sono, de fazer eu acordar mais cedo para me condicionar a dormir mais Privação do cedo, me sono. privar do É. sono, né? Para eu começar também a dormir mais cedo. Então, de repente, eu já acordo mais cedo porque eu tenho que me privar do sono e já coloco ali o exercício físico para melhorar também essa performance e liberar todos esses hormônios e ter um rendimento E no melhor. começo você não vai gostar, mas tá tudo bem, porque não precisa O gostar. começo é Só muito tem que difícil. fazer. A verdade é essa, só tem que fazer. E E é um você- encaixe de rotina e de novos hábitos que aí a engrenagem vai encaixando, sabe? Uhum. Só que tem que ter determinação, não tem que ter negociação. E Tem aquela que história fazer. de se você fizer 21 vezes a mesma coisa, isso se torna um hábito. É polêmico também, Eu né, não sei doutora? responder, porque eu nunca vi um né? artigo, eu Não, nunca vi mas evidência científica É. disso. Mas existem sim estudos que tem alguns especialistas que falam 21 dias, tem gente que fala 3 meses. Então, assim, Uhum. depende de cada pessoa. O segredo realmente é a consistência, eu falo isso muito. Uhum. Então, um hábito para ser formado precisa ter consistência, isso é um fato. E vai depender de cada um. Agora, adianta você fazer 21 dias, ai, pronto, consegui, agora tem um novo hábito. Aí você fica uma semana sem fazer? Não. É o que vocês falaram no começo, né? Tem que dormir e acordar todo dia, inclusive nas férias e finais de semana. E o hábito é Isso. isso também, né? Ah. A prática do exercício, seja de manhã, seja à noite, né? Conforme a agenda de cada um permitir, ele tem que ser diário, independente se você tá de férias, se você tá, né, feriado, você tem que ter esse... eu acho que essas mudanças de hábito, elas são importantes da gente também saber que elas devem ser feitas devagar, né? Uhum. Não adianta eu querer mudar absolutamente Tudo. tudo hoje, de hoje Uhum. para amanhã, porque vai ficar tudo muito difícil, né? Uhum. Então, assim, eu vou acordar muito cedo e eu nunca fiz exercício, já vou fazer. Então, faz uma coisa de cada vez. Então, Uhum. assim, procura quem sabe, quem trabalha com isso para poder te orientar, porque você vai construir um novo hábito com todas essas questões que a gente colocou aqui. Que isso é muito difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa vida é mudar hábitos, Uhum. né? Uhum. Porque esses hábitos, eles estão enraizados, eles têm crenças, eles têm um apego cultural muito forte, né? Mas é possível, mesmo depois dos 50. Sim. E isso já é bastante importante a gente saber, e os nossos 50 e 50 também. Então, gente, ó, dá pra mudar, hein? Não, e quando me perguntam, Alberto, por onde eu começo? Porque justamente é tanta coisa que a pessoa Sim. identifica que precisa de mudança, por onde eu começo? Pelo exercício físico. O exercício físico, ele transversa, né? Ele atravessa todos os seus outros hábitos. Então, ele é um o hábito exercício físico vai melhorar transacional. o seu humor. A gente já tem evidência disso. O exercício físico vai melhorar as medicações que você usa, porque de repente você vai melhorar a tua pressão arterial. Então, assim, talvez você pode com o tempo desmamar algumas questões. Vai melhorar o teu índice de massa corporal, né? Vai melhorar a tua aptidão cardiorrespiratória. A gente agora tem vários estudos mostrando que o exercício melhora a memória, né? Então a gente envelhece mais saudável. Uhum. E o exercício, voltando para o tema que a gente está conversando aqui, ele tem uma função enorme nos estágios de sono, nas ondas cerebrais. Então ele consegue fazer esse sono aprofundar, que é tudo que a gente quer. Passar por todos os estágios de sono, no tempo ideal e na maneira correta para a gente ter todas essas funções do sono. Então eu também começaria pelo exercício. Legal. Então vamos fazer um exercício. Resumindo aqui nosso episódio, antes de eu fazer a pergunta de encerramento para vocês. Mito ou verdade? Vamos eu lá. vou falar e aí uma e depois a outra, tá bom? Ficar na cama tentando dormir até pegar no sono é o melhor caminho. Ana. Mito. Aí as duas. A gente já combinou, Já. vai. Próxima. Um vinho antes de dormir melhora o sono. Mito. Total, né? Total. Você falou que é sedação, É né? Por que as sedação. pessoas acham isso?
Porque qualquer bebida alcoólica, ela vai te levar a dormir mais rápido, né? Então, a bebida alcoólica é um relaxante muscular. Então, a gente relaxa e vai dormir mais Sedativo. rápido. Só que, como a Ana falou, deteriora, fragmenta o teu sono pra caramba e a gente não consegue fazer o estágio de sono REM, que é um dos estágios mais profundos quando a bebida alcoólica, né? Então, assim, às vezes os pacientes falam, então eu não vou beber nunca mais. Não, bebe na hora do almoço, um Adoro. pouquinho. Né? O dia que a gente foi almoçar, Adoro. né? A gente bebeu? É verdade. Não, aí você falou, Eu você falei, comentou eu falei, comigo. Não, a gente não tomou vinho aquele dia, mas você falou, eu agora, quando almoço, tomo. Quando eu vou tomar álcool, eu tomo na hora do almoço. Você comentou comigo. Não. Depois dos 50, é normal dormir mal e pronto. Mito. Todo mundo pode dormir bem, independente da idade. Muito Sim, bem. E a última, melatonina serve para todo mundo. mito. Muito bem. Não teve uma verdade. Hein? Nenhuma verdade, Vocês querem né? falar a verdade? Então essa pode ser o momento de vocês falarem uma verdade sobre o sono, Ana. Olha, sono realmente, assim, é uma dádiva que a gente precisa saber usar. Fazer bom uso do sono, para que a sua vida seja uma vida plena. Vou fazer então assim. Quem dorme bem vive mais. Com certeza. Verdade. Verdade. Pronto, uma verdade. Verdade. Muito verdade. Quer falar alguma verdade, doutora Cristina? Eu acho que prestar atenção no sono, fazer com que as crianças entendam que sono é importante, né? Esse assunto eu acho que tem que começar lá na pré-escola, Uhum. para que a gente crie essa cultura de entender um pouco esse comportamento nosso, como é importante, por que a gente precisa dormir, quanto tempo a gente precisa dormir e o que fazer se eu não estou dormindo bem, procurar ajuda, né? Dormir é mais do que um pilar na nossa vida, é fundamental. Dormir é a nossa vida. Que bom saber disso. E eu agora vou ler para vocês um trecho de um poema do Charles Baudelaire e depois eu vou fazer uma pergunta. Essa eu não contei que eu ia fazer. Vamos lá. Charles Baudelaire escreveu assim: é preciso estar sempre embriagado. Aí está, eis a única questão. Para não sentirem o fardo horrível do tempo, que verga e inclina para a terra, é preciso que se embriaguem sem descanso. Com o quê? Com vinho, poesia ou virtude. A escolher. Mas embriaguem-se. E a minha pergunta é, Ana, com o que você tem se embriagado ultimamente? Virtudes. É algo que, assim, é uma busca, né? Mas vinho, sem dúvida alguma, não é. O outro é o quê? Poesia, não, mas pode ser poesia. qualquer coisa. Pode ser de bom. sono, pode ser de Ah. atividade física. Não, eu Pode ser posso de discordar livro. dele, porque eu acho que ele tá, assim, realmente se anestesiando. E é tudo exatamente contra o que eu prego. Eu sou do mindfulness, eu sou do Aham. aqui e agora. Eu não sou da fuga, do escapismo. Eu sou da gente sentir o que tá sentindo, Na de verdade, né? Enfrentar ali. e de tomar consciência das suas emoções, sejam elas quais forem. Porque Uhum. toda emoção é informação. Então, tem gente que fala, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar com medo. Pode ficar, inclusive ansioso, Claro, ansiosa. Tudo isso é natural. Agora, é o que você faz com isso, né? Então, eu discordo do poema. Eu realmente não... É contra o meu não tem trabalho. problema nenhum discordar. E você, doutora Cristina, Tô também junto com a Ana, discorda? eu também discordo. É. Eu acho que se eu tivesse que me embriagar de alguma coisa, eu me embriagaria de consciência, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ter consciência dos nossos atos, do que a gente faz, do que a gente quer, Nossas né? escolhas, Das né? nossas escolhas, entendendo que elas têm consequências, né? Uhum. E que, como a gente falou aqui várias vezes, a conta chega, seja ela boa ou ruim, né? O que eu faço hoje reverbera de alguma forma nesse universo, né? Sim, para toda causa existe uma consequência. E a né? gente precisa ter essa consciência também do sono, né? Isso eu acho que é extremamente importante. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela conversa. Eu já tenho algumas naninhas para incluir no meu sono. Que delícia, né? Adorei essa história da naninha. Alguma coisa tem que ser a naninha, né? Adorei. E assim,
não reclamo do meu sono hoje em dia, mas eu sei que eu posso dormir melhor e depois desse papo, com certeza, eu vou dormir melhor. Querem dar algum recado final? Falar o que vocês estão preparando? Como é que tá a vida de vocês? Quer começar? Eu tô no consultório, se alguém precisar de ajuda. E o meu Instagram é @doutora Cristina Frange. Bom, você tem aqui, ó, o meu livro Autenticidade, Melhor Tempero da Vida. Esse é para você de presente. Muito obrigado. Quero autógrafos. Tem um capítulo especialmente apenas sobre sono, então Olha, realmente é um dos pilares. Eu trato de 6 pilares aqui para a saúde integral e o sono é um deles, sem dúvida alguma. e no livro eu vou descobrir qual é o meu dosha. Vai descobrir qual é o seu dosha aqui no livro, Boa. com certeza. Também faço atendimentos online, mentorias e estou na equipe multidisciplinar do Dr. Arthur Guerra como professora de Mindfulness e Meditação. Muito legal. E o arroba? @AnaVolpon. Lá a gente descobre tudo. Isso mesmo. Muito obrigado. Pessoas, se tem uma coisa que aprendemos nesse episódio é que sono é um pacto com a vida. Não é luxo, não é preguiça, não é quando der. É base. É dar ao seu corpo e à sua mente a chance de se refazerem, recuperar energia, regular o humor, organizar a memória, fortalecer a saúde. E isso tem tudo a ver com longevidade. Aos 50 mais, tempo não é só agenda, é presença. E presença exige recuperação. Descansar não é desistir do dia, é garantir que você esteja inteiro para o próximo. Respeite seu relógio biológico, não normalize sinais de alerta como ronco alto, dor de cabeça ou acordar com um cansaço que não passa. Isso não é coisa da idade, é o corpo pedindo atenção. Cuidar do sono é cuidar do seu futuro, das pessoas que você ama e dos momentos que ainda quer viver com lucidez e vigor. Que você durma melhor e que você, dormindo melhor, você viva melhor. Se essa conversa mexeu com você, não guarde isso só para si. Vem conversar com a gente nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Se você está no Spotify, dê 5 estrelas para a gente. É rápido, fácil, indolor e faz uma enorme diferença para colocar o Estúdio Cinquentão mais perto das pessoas que precisam ouvir esse tipo de conversa. E se você está no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e principalmente compartilhe esse episódio com aquele cinquentão ou cinquentona que ainda não nos conhece. Eu sou Alberto Martins e esse foi mais um episódio da primeira temporada do Estúdio Cinquentão. Até o próximo. Beijo! Esse episódio do Estúdio Cinquentão tem apoio do Grupo R1 e da Shift Mobilidade, com produção e apresentação de Alberto Martins. Na direção, Thaís Nicolino. Patrocínios e parcerias, Clédia Ricotti. Fotografia, Andrés Costa. A trilha original é de James Filler, André Kaminski e Jamuti.